Aí, Buenas! eu não fiquei com metade da cabeça aí. Ah, minha amiga Cris, bem-vinda, Cris. Vamos falar hoje sobre. Estamos fazendo, na verdade, uma sequência, Cris, de lives sobre desenvolvimento paterno. Se quiser assistir aí, fica aí comigo. Então, gente, mais uma live. Meus amigos do Papo de Crente Online também assistindo. Hoje o Cláudio vai abrir com o tema e depois eu quero fazer uma colocação sobre o tema, que inclusive hoje deu uma reviravolta na minha mente esse tema. Pode se apresentar, Cláudio, para a galera. A Cris talvez não te conheça e vamos seguir. Bom, então, mais uma vez, um prazerzaço estar aqui nessa live 4 das 10 que a gente está fazendo, que a gente fez e vai continuar fazendo. Então, um projeto muito, muito bacana e muito, muito contente de estar mais uma vez falando sobre esse assunto. Então, para quem ainda não me acompanha, eu sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano e com a questão da paternidade, que é onde, durante essa jornada, eu identifiquei que é onde eu posso atuar de uma maneira que potencializa o resultado. Então, lá nessa geração, a gente não consegue, numa turbulência no avião, tu bota a máscara em ti primeiro para depois botar nos outros. Tu tem que te desenvolver primeiro, deixa eu baixar um pouquinho, muito alto. Tem que te desenvolver primeiro para conseguir ser um bom pai e ser exemplo. Então, prazerzaço mais uma vez estar falando com o pessoal, falando com vocês. E ontem a gente falou sobre... tu lembra o que foi ontem? Do exemplo? Sim, sobre ser exemplo. E a gente tinha passado uma atividade. Então, se o pessoal fez a atividade, como a gente comentou ontem também, já em todas as outras, a gente não consegue se desenvolver só lendo, só ouvindo, só escutando. A gente consegue desenvolver agindo. A gente tem que agir. Somente agindo e testando o que dá certo, o que não dá certo, que a gente consegue evoluir. Então, a gente vem, todas as lives no final, a gente tem alguma ação, alguma atividade. Então, aplicabilidade, né? Não é só motivacional. Exato. Então, ontem a gente passou, então se o pessoal fez, a gente falou sobre já paciência, sobre perdão, então se o pessoal fez e quiser compartilhar com a gente, fiquem bem à vontade. Então, vamos lá. Eu fiz uma postagem hoje, já entrando no assunto, fiz uma postagem hoje de manhã lá na página, e a postagem falava, trate seu filho como você gostaria de ser tratado. E aí o Cláudio me trouxe a nossa temática de hoje em mente, e aí eu percebi que, na verdade, ele está trazendo uma perspectiva totalmente, não oposta, mas um pouco diferente daquilo que eu tinha em mente, né? Porque para mim estava muito claro isso, que eu devo tratar a Júlia como eu gostaria de ser tratado. E aí ele me disse, não, na verdade, tu tem que tratar a Júlia, né, deixando bem mais ilustrado, tu tem que tratar a Júlia como ela gostaria de ser tratada. Porque são seres individuais, personalidades, características individuais. Eu achei isso muito legal. Ele vai explicar agora um pouco sobre a nossa temática de hoje. A frase, ela parece estar falando sobre respeito, sobre educação. Isso a gente gosta de ser tratado dessa forma e tem que passar isso para os nossos filhos. O ponto que a gente entra, que é não trate o seu filho como você gostaria de ser tratado. A gente começou a falar ontem, que não sei se foi tu, se foi eu, que falamos sobre que a criança é um livro aberto, só esperando ser escrito, né? E por um lado realmente a gente falou sobre valores ontem, que a gente passa os valores, a família passa os valores para essas crianças. Mas tem a questão de ser tratado. Se a gente já escutou algumas frases, por exemplo, nossa, como tu é grosseiro, ou como tu é muito devagar, demora para fazer as coisas, que é amarrado, vamos direto ao ponto, vamos, agiliza. Então, se essas frases e muitas outras, né, é familiar, é justamente por isso. São perfis comportamentais. A gente trabalha, basicamente, entrando mais a fundo, a gente trabalha são 4 perfis comportamentais.
É o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E todos nós temos todos eles. Só que, normalmente, 2 são mais fortes do que os outros. E, em alguns casos, tem 3 mais fortes, ou 1 mais forte, mas, enfim, normalmente são 2 mais fortes e 2 mais fracos. E aí a questão de a gente, como eu falei, a questão da máscara, né? A gente tem que botar a máscara na gente. E isso por exemplo, no desenvolvimento humano, a gente não consegue ajudar os nossos filhos sem a gente se ajudar. A gente vai ajudar muito mais os nossos filhos se a gente colocar a máscara na gente e desenvolver. E a gente conhecendo o nosso perfil comportamental, e aí não é só para o relacionamento pai e filho, mas o relacionamento pai e mãe. A gente começa a chegar na linguagem que os nossos filhos gostam de ouvir. E aí já é um assunto muito extenso, vamos resumir para ser mais didático aqui. O executor, ele é muito focado em tarefas. É uma pessoa que ele não tem tempo para escutar a história. Ele quer saber, tu começou a história, ele quer saber. Tá aí, e o que aconteceu? Ele pensou em fazer alguma coisa, pum, já fez. Praticidade. Exato, na hora, vamos fazer, pum, já fiz. E aí, eu tenho o comunicador. O comunicador, eu sou um comunicador, é o cara que gosta de conversar, o cara que gosta ele fala com as mãos, gesticula bastante. Então, ele vai te contar alguma coisa, ele vem com uma história, porque ele gosta muito mais de conexão. O executor, ele é focado em tarefa, é o check, né? Pum, vamos, feito, vamos para a próxima. O comunicador, não. O comunicador é o cara que organiza o rap. Ele que vai organizar o rap, ele que vai organizar tudo. Ele está sempre no meio da galera. O executor gosta do desafio, o comunicador gosta da conexão. Então, a gente sabendo essas características, fica muito mais fácil de a gente chegar. E tem o planejador, que ele também gosta dessa conexão com pessoas, mas ele gosta de uma coisa um pouquinho mais pausada, um pouco mais cadenciada. Ele tem que planejar. Ele até pode organizar alguma coisa, mas vai ter que ser planejado. É o cara que é um dos que vai organizar uma viagem, ele tem tudo planejadinho, onde a gente vai. E tem o analista. O analista, ele é focado em tarefa também. Não o executor é focado em tarefa, o analista é focado em tarefa. E o comunicador é focado em pessoas e o planejador é focado em pessoas. Então, o analista, ele é focado em tarefas e é o cara que gosta do detalhe. Ele vai muito no detalhe. Tu vai contar alguma coisa para ele quer saber no detalhe. Quando ele está contando, ele vai nas minúcias, ele conta no detalhe. E para tu discutir com uma pessoa que tem o perfil analista, tu tem que ir muito bem embasado, porque ele vai ir muito bem embasado. Você que gosta de ter tudo quase que sob controle ali, ela tem um domínio do que está fazendo. Exato. É um cara que ele serve para trabalhar, ele pode ser colocado aí puxando um pouquinho para o mercado de trabalho. É um cara que gosta de planilha. Ele gosta de planilha, ele gosta no detalhe. Não vai adiantar tu pegar esse cara e botar para ser vendedor. Eu sei que eu não sou esse cara. Não vai dar. Então, sabendo isso aqui, a gente volta ao tema. Não trate seu filho como você gostaria de ser tratado. Uma situação que aconteceu, e eu gosto como um belo comunicador, eu gosto de contar história, né? E eu estava lavando a louça aqui em casa, e aí o meu filho veio vindo com 2 copos para lavar. Filho, larga ali que eu já vou lavar. E ele tirou da mesa. Uma outra dica, colocar as crianças nas atividades do lar. E aí ele veio vindo com os copos, e vinha um copo de plástico que ele usou e um copo de vidro. E aí o filho, bota ali na pedra, que o pai já pega para lavar. E aí ele foi assim, só não bate porque é vidro. E aí ele pegou o copo de vidro, largou, e pegou o copo de plástico e pum, bateu. E aí aquele momento, mas eu acabei de... E aí claro, o conhecimento, não, o que eu falei para ele possivelmente, o meu filho é um analista. O que eu falei para ele? Não bate porque é vidro. O vidro ele não bateu. Aí é muito mais fácil a gente conversar com os nossos filhos e entender, porque naquele momento poderia ter gerado um conflito, porque eu estava pensando, eu tratei ele como eu gostaria de ser tratado, e não como ele gostaria de ser tratado. Ele gosta que seja tudo muito bem explicado. E da minha parte, um comunicador, eu passei a informação. Vamos lá. E
E outra questão em casa, a Amanda, minha esposa, comentou ali, está sempre acompanhando também, ela e a família toda, ela botou resume, porque a outra situação que eu ia dizer, a minha esposa ela é uma executora, então isso gerou muito conflito, né, entre a gente, né? Eu chegava querendo contar uma história, nem sabe o que aconteceu no serviço, aconteceu isso, mas e aí? E aí? Como assim? E aí, peraí, eu tô começando a história, tô no meio da história, não, mas e aí? O que houve? Qual foi a solução? O que deu? Não, eu tô... Morreu e foi demitido. Exato. E aí, qual foi a solução? Então, isso gera muito conflito, quando a gente não entende isso. E, para exemplificar outra situação, e aí a gente puxa um pouquinho da paternidade, que a gente tem que trabalhar isso, mas a questão com os casais, com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos, né? A gente está entrando em perfil comportamental, a gente entra no pilar e a empatia, que é outro pilar da inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, como a gente comentou ontem, um dos pais da inteligência emocional. Então, uma situação que estava acontecendo são familiares, eles estavam se mudando. E aí, um deles estava organizando a mudança, e vamos fazer. E o outro queria, não, peraí, como assim vamos fazer? Vamos organizar, que dia a gente vai? Não, vamos amanhã, não, mas como vamos amanhã? A gente não organizou nada, a gente não organizou nada. E isso estava gerando um conflito. Por quê? Isso foi a falta de entender, né? Uma pessoa era executora, que pensei e já fiz, já foi, vamos se mudar, fui, o caminhão tá lá embaixo, vamos embora. Exato. E o outro ou é planejador ou é analista. E assim, não, vamos, a gente já vai, mas a gente precisa arrumar isso aqui. Como assim já vamos? A gente nem tomou café, eu não organizei nada. Então, explicando para eles, sentei e conversei com eles, a gente não vai mudar um outro, porque mudar perfil comportamental é uma coisa um pouco complicada. Um pouco complicada não, é um pouco difícil de ser mudado. Tu vai te formando, todo o teu comportamento, né? E é difícil ser mudado. Então, eu vou procurar alguém e a pessoa nesse perfil comportamental, eu vou querer que ele se adapte ao meu. Não, aí é a questão da empatia, né? Tu entender o teu perfil comportamental e tentar entender o do outro. Exato, não tem ruim e bom. Cada um tem os seus prós, cada um. Eu falo para ela inúmeras vezes, né? Sempre quando a gente termina de almoçar, ela coloca o prato na pia, porque ela sabe que é uma coisa que eu ensino para ela tirar a mesa. Só que se ela esquece, eu digo, filha, prato na pia, por favor. Ela pega, ela bota no canto, ela bota dentro, em cima do corredor, ela bota em qualquer lugar, porque na cabeça dela tudo aquilo ali é pia. Eu não tô falando, coloca dentro da pia, coloca do lado da pia. Então, tipo, se eu deixo subjetivo, ela bota no lugar que ela entende que pode ser qualquer lugar. Dentro da pia. E para ela a informação foi passada, ela recebeu essa informação, ela processou e executou. Ele queria que eu botasse na pia. Não tá lá? Tá na pia? Tá lá? Não, mas não tá dentro da pia. Bom, eu não disse que era dentro da pia, né? Eu disse que, preciso dizer. Sim, perfil comportamental, dependendo do perfil comportamental, tu precisa dizer. Se for um analista, ele vai no detalhe. Onde que é para botar? No cantinho direito da pia. Bom, vamos botar no cantinho direito da pia. Pode evitar muitos conflitos, porque a gente começa a entender, a gente começa a chegar na questão da empatia, a gente começa a entender o outro. Vai brigar com a Júlia? Assim, não, pai, mas eu botei na pia. Realmente no mundo dela, a gente fala muito sobre o mapa, não é o território, né? No mundo dela, aquilo ali é o certo. Do jeito que ela entende, do jeito que ela processa, aquilo é o certo. Para ti não é. Mas aí é questão de empatia. Para ela é. Então isso a gente consegue diminuir bastante conflitos e começa a entender, a gente começa a ter muito mais empatia, né? O que a gente estava falando ontem sobre buscar uma mensagem clara, né? Exato. É uma comunicação muito mais eficaz, né? O Clayton tinha comentado aqui que ele falou... Deixa eu ver aqui. Falou que ele não conseguia identificar o dele. Deixa eu ver... E agora falou do filho dele. Ele colocou que o filho de 12 anos, se não desenhar, igual a Júlia, se não for muito
pega isso e faz isso, dá todo o mapa, né, o direcionamento do início ao fim, com todos os detalhes, ela acaba não fazendo. Um abraço pro João Marcelo, é um adolescente aí, filho de uma amiga que está acompanhando a nossa live também. Ah, legal, legal. Então, tendo esse conhecimento, fica muito mais para pais e filhos, que é o foco que a gente está falando, mas do desenvolvimento de um pai como homem, né? Isso a gente pode e deve levar para tudo na nossa vida, né? A gente falou ontem sobre papéis, os papéis que a gente exerce. A gente não tem como ser um bom profissional num tipo de perfil e chegar em casa e ser uma péssima pessoa. Esse perfil, esse papel ele não se sustenta há muito tempo. A gente exerce diversos papéis e eles tendem a entrar num equilíbrio, né? A gente é a mesma pessoa, óbvio, a gente não termo pejorativo, mas a gente usa máscara, né? A máscara de funcionário, a gente usa a máscara de pai, a gente vai usando algumas máscaras, mas o tipo de comportamento ele não consegue ser diferente. E a gente entendendo isso, fica muito mais fácil a gente entendendo o que são os perfis comportamentais, né? Pois é, porque na verdade, visando aquilo que a gente estava falando nos outros dias sobre a era da informação, por exemplo, durante muito tempo nós somos ensinados que nós temos que tratar os outros como nós gostamos de ser tratados. Né? Até justamente da empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Mas na verdade hoje tu está trazendo a prática da empatia de uma forma realmente totalmente diferente, talvez uma das que eu vi hoje mais válida. Não estou falando que as outras estão erradas, mas hoje é uma das que eu mais consigo entender realmente a prática da empatia. Não é eu me colocar no lugar do outro e eu tenho que tratar ele. Não, é eu me colocar no lugar do outro e saber que ele não é igual a mim. Então, ele não tem os mesmos gostos, ele não tem os mesmos anseios. Eu não posso tratar igual a mim. Eu preciso tratar como ele, como um ser individual, né, um ser especial. Exato. A gente falou muito ontem sobre o Cleiton, gratificante demais quando vê o resultado. Quando tu entra no mundo do filho, a partir do entendimento da linguagem dele. Muito bom, pessoal. Porque aí tu começa a falar a linguagem dele. A gente entra na questão de comunicação, tu começa a falar de uma forma que ele entende. O meu filho, por ele ser, provavelmente, a gente vai conversar depois sobre obesidade, mas por ser analista, um dos outros pontos de analista, ele segue uma linha de raciocínio. Ele botou na cabeça que ele vai seguir aquela linha. O executor é um desafio. Para ele, esse desafio, improvisar para ele é maravilhoso, ele está no chão dele. Agora, um planejador e um analista, ele não gosta de improviso. Então, se o meu filho botou um direcionamento, uma linha de raciocínio que ele vai pegar o carrinho dele, vai levar na estrada e vai largar lá do outro lado. Se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, ele vai pegar o carrinho e vai começar de novo. Ele vai lá atrás. Ele volta na linha de raciocínio dele e vai indo. E nisso, a parte da ação, que a criança faz isso, a gente vê muito isso na questão de comunicação. Tu está conversando com alguém, pode ser com teu filho, pode ser com qualquer outra pessoa, está conversando e a pessoa é interrompida. E essa pessoa, se ela for um analista, muito provavelmente ela vai parar de onde ela falou, vai esperar concluírem e vai voltar lá no início do pensamento dele. Não, peraí, eu estava falando isso. Aí chega um executor no meio do caminho e diz, você já falou, tu acabou de falar isso aí. E aí é entender, né? Não, ele é assim, é o perfil dele, é assim. Ele se sente confortável de contar uma história, uma ação, ou agir dessa forma. Ele tem uma linha de raciocínio, ele vai... A gente diminui muito porque a gente começa a ter a real empatia e se colocar no lugar do outro. Não é como tu tá julgando a situação, tu está observando a situação, olhando o teu viés, e aí tu começa a olhar o viés da pessoa. Para a pessoa que ele está perfeito, eu estava com uma linha de raciocínio, eu tenho que terminar essa linha de raciocínio. Eu tenho que voltar e continuar com ela. E até a gente, entrando na linguagem dos filhos, a gente começa a auxiliar eles a explorar o melhor de cada perfil comportamental. Porque daí se a gente sabe que ele é mais comunicador, a gente começa a ter, voltando ao início das outras lives que a gente fez, né? Se a gente sabe que ele é comunicador, que ele, né, não é tão pragmático, a gente trabalha mais a parte da comunicação,
Se ele é analista, a gente começa a desenhar. E isso também é uma prática que acaba exercitando a nossa paciência, automaticamente a gente vai entendendo a importância do outro. O comunicador provavelmente é uma pessoa que gosta muito de ouvir, né? Ouvir o perdão, ouvir o eu te amo, né? Nossa, isso foi muito bem o que tu fez, muito bom o que tu fez. E os outros perfis devem ter uma característica cada uma. O comunicador, ele gosta muito, aí eu tenho propriedade nisso porque eu sou um comunicador. Por ele gostar muito de conexão com as pessoas, ele gosta muito do reconhecimento, porque ele se sente naquele mundo, ele se sente conectado. É uma característica. Exato, é o perfil dele. Ele gosta de estar lá. Então, a gente brinca, né, nesse meio, eu sou formado em analista comportamental. Então, nesse meio, a gente fala sobre o que seria o pânico do comunicador. O pânico do comunicador, claro, são níveis de comunicador, né? Pode ser que essas características não atendam todas, mas a tendência ele vai prevalecer ser um tipo. O comunicador, por exemplo, o dia do pânico é ele olhar uma foto num rap que não foi ele que chamou, não foi ele não tá na foto. Cara, pra ele é loucura, assim, como é que não me chamaram? Eu já passei por isso. Foi todo mundo menos eu! O que houve? Ele perdeu a conexão que ele tinha com as pessoas. E isso tem, como eu falei, tem o lado bom, o lado ruim, tem a parte boa e a parte ruim. Um comunicador, dependendo da situação, pode ser que ele não entre em conflito. Ele pode evitar um conflito, ele pode, inclusive, engolir alguns sapos para evitar o conflito, porque ele pode perder conexão. Ele acha que pode perder conexão. Então, ele tem uma opinião e chegou alguém com uma outra opinião, pode acontecer, claro, é uma tendência, né? Pode acontecer dele pegar a opinião dele, ficar quieto e seguir com outro assunto. Que tem tanta aplicabilidade que eu consigo me ver em todas essas situações. A ponto de... hoje eu participo de algumas comunidades religiosas, por exemplo, né? Sou cristão, e dentro de uma liderança, junto com os meus amigos, meus pastores, enfim, naquilo que eu sigo, às vezes é exigido um certo conflito, né? Do questionamento de eu preciso ajudar algumas pessoas. E aí, quando entra debate, para mim, por exemplo, e isso até com a Júlia também, assim, quando entra um debate, algo que é mais, talvez um pouco oposto à minha opinião, é um grande desafio para mim. É muito difícil para mim. Exatamente por isso, por eu achar que talvez eu perder a conexão com a pessoa, eu perder a pessoa, de certa forma, é muito doloroso. Isso independente se é no trabalho, se é aqui na minha igreja, se é na minha casa, enfim, com os meus amigos. Para mim, perder essa conexão é muito doloroso mesmo. Conexão, a gente vai falar, agora não sei em qual live, mas a gente vai falar também sobre os sabotadores. Isso tem muito a ver com os sabotadores também. Ele tem o dia do pânico, por exemplo, para o executor. O dia do pânico do executor ele, como ele gosta muito de desafio, é alguém tirar, digamos, a autoridade dele ou desafiar ele, tá acima dele. Normalmente, e aí isso em perfis dentro de empresas é muito legal de trabalhar, porque inclusive cargos, né? Tu vê um analista, a tendência do chefe ou ele é um comunicador ou ele é um executor. O planejador e o analista, normalmente eles não gostam de estar na cara. Se eles forem muito forte, o planejador e o analista, eles não gostam de estar botando a cara dele. Ali, assim. Exato. E aí começar a entender, tu pega um chefe comunicador, ele pode dar uma volta, fazer voltas para não ter o conflito. Ele vai tentar conseguir que tu faça alguma coisa sem ter o conflito. Ele vai dar um jeito de conseguir através da uma coisa assim, ele vai conseguir chegar. Só que, e aí é para entender a questão do executor, por exemplo, tu pega um chefe executor, cara, vamos lá, atividade. Não quero saber, vamos lá, a gente tem que fazer isso aqui. Check, né? E aí entra aquelas expressões, como o cara é grosseiro, meu, tava aqui conversando com um cara, botou uma atividade, vamos fazer, mas e o resto? E por que a gente... Não, ele quer fazer. Depois ele pensa em alguma coisa, ele quer executar. Então a gente começa a entender isso.
voltando para a nossa parte da linguagem com os filhos do paterno, em casa, por exemplo, a gente pode, sabendo o nosso perfil comportamental, a Cláudia comentou uma coisa muito mais dolorosa, é mais fácil perder o diálogo do que a conexão. Tu sai contrariada, mas a conexão continua. É exatamente o que tu comentou. Quem é um comunicador e tem esses traços, é difícil entrar no conflito porque tu pode perder aquela conexão, então isso é uma dor muito grande, né? A Claudete, ela é intérprete de Libras e até para ela, na comunidade surda, eles têm uma característica muito de entender as coisas de forma literal. Então, acho que para a Claudete entender perfil comportamental é uma coisa bem legal. Principalmente porque o surdo, ele entende que derramou no chão. Então, ele talvez seja que prefira o executor, né? Que é o cara que precisa desenhar, praticamente, assim, né? Boa parte é o analista. O analista que é mais detalhado. Perdão. O analista. Então, o analista talvez seja um perfil muito comum dentre a comunidade surda, porque tu precisa desenhar, explicar muito bem, né, o porquê aquela situação, o porquê aquilo está acontecendo e aquela tal conversa. Então é uma coisa muito legal, Cláudio. E tem como eu estava falando em casa, quando tu conhece o teu perfil comportamental e tu começa a entender esse conhecimento, começa a identificar nas outras pessoas, né? O teu filho, se tu identifica, isso tem teste, né? Se identifica que ele é um executor, não vai chegar, filho, olha só, a gente vai viajar. E a gente vai viajar, a gente vai precisar arrumar a mala, porque a gente precisa botar as roupas. Quer que ele arrume a mala? Filho, vamos lá, temos que viajar. Vamos lá, vamos viajar. Nós temos aqui, ó. Eu gosto de desafio. E aí, ao contrário, tu tem um filho comunicador, se tu chegar pro teu filho, vamos arrumar a mala, nós temos 15 minutos para arrumar a mala. Pá, eu já dei uma bloqueada. Não. Então, peraí, por que a gente vai arrumar essa mala? O que a gente está fazendo? O que está acontecendo? Filho planejador, filho, a gente tem que arrumar a mala. Sentado lá do filho, a gente vai para a praia. A gente vai para a praia, a gente vai precisar de roupa para a praia. O que tu tem de roupa para a praia para botar? Separa as roupas da praia, separa. E o analista é muito semelhante também. É no detalhe, né? Chega lá, o quarto da criança está todo bagunçado. Dependendo do perfil comportamental, se tu falar na linguagem dele, tu consegue que arrume. Obviamente, dentro dos limites, obviamente, né? Mas se tu falar numa linguagem... Por isso, antes da live... Porque a Júlia estava procurando algumas coisas na bolsa dela e ela tirou tudo dentro da bolsa. E eu disse, Júlia, arruma tua bolsa. Só que eu só falei, arruma tua bolsa. Então, o que ela fez? Tá bom, vou botar tudo pra dentro de volta. Arrumou? Embolou. Ela arrumou, na visão dela, ela volta dentro da bolsa. Talvez eu teria que... Essas coisas que do dia a dia que talvez eu tenha que mudar para começar a ter uma conexão maior com ela. É o tipo de comunicação, né? A mãe começou, já está pronta até, o executor, né? Falou, nós temos que ir, arrumou a mala, vamos embora. Tá na porta esperando com a mala já. Agora pega um planejador, esse cara vai organizar, ele vai ver a previsão do tempo, que tá lá um analista, vai ver a previsão do tempo, vai ver como é que funciona o vento, se de noite tem muito vento. Então, entender esse perfil comportamental é uma coisa que ele dá um mapa assim, muito, muito claro, né? Isso aconteceu com um colega no serviço, e assim, cara, minha filha, para botar, como é que ele comentou, para estender, para arrumar, ajudar na roupa, de lavar roupa e estender roupa. Não faz. Tá, mas ela nunca faz? Não, às vezes ela faz. E quando ela faz, como é que tu conversa com ela? Não, eu converso com ela era, acho que, executora na época. Assim, tipo, tu desafia a pessoa, né? Estou embaixo do braço, esse desafio é meu e eu vou fazer em 2 minutos a menos. Então, quando ele fazia isso, e aí muita gente não tem clareza, a gente não para e analisa, né? A gente falou ontem sobre ver a vida do outro ângulo, né? Como se estivesse de fora. E, cara, então quando tu fala assim, funciona. Por que tu fala diferente? Não, porque ela tem que arrumar de qualquer jeito. Não funciona. São perfis, né? Ela tem esse perfil. Se tá dando certo assim, pra que tu vai tentar adaptar ela a uma linguagem que tu gosta de falar?
Não, faz do jeito que ela gosta. Obviamente, tá conversando sobre pais, sempre tem limite, né? Mas fala da linguagem que ela quer, da linguagem que ela gosta de ouvir. Então, quando tu começa a entender isso, fica realmente muito mais fácil. Parece que abre um leque assim, de possibilidades que tu vai... Por isso que não trate como você gosta, mas trate como ela gosta, né? Ele gosta, enfim, seja menino ou menina. Como eu falei, eu gosto de contar história, eu gosto de falar. A minha esposa já é então, não adianta eu chegar para ela e dizer, olha só, aconteceu lá assim, 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 assim. Não, deu 30 segundos de conversa ali, já tava pensando em outra coisa, já. Não, quero saber lá, depois terminar aí tu me passa o resumo. Para mim é super difícil, assim, a parte analítica de ter que estudar muito, até abrindo aqui um pouco, né, pra galera das lives, assim, eu sou um cara que eu olho o tópico da live ali e repasso os meus dias, eu posso falar sobre isso, aquilo, vou falar, ponto. Eu não consigo botar no papel, né, é um desafio que eu ainda estou, aos poucos, na verdade, tentando tentando melhorar, né, tentando crescer um pouquinho. Eu não anoto, eu não consigo seguir planilhas, assim, exatamente. Eu olho a temática, eu vou contar a história que é legal, e vou lá e faço. Não consigo, né, eu gosto de contar muita história e conversar muito, mas não escrever um livro, por exemplo, sentar, início, metade, fim, conclusão. Acabou, legal, vou seguir esse roteiro. É muito, muito difícil para mim. E aí eu, por exemplo, sou comunicador, mas eu tenho o segundo mais forte aparelhador. Então, gosto de ter as coisas organizadas, eu gosto de contar, gosto de contar história, gosto de falar, mas eu preciso ter algumas coisas organizadas. Vocês veem que eu estou seguindo olhando para cá, porque eu tenho a minha organização aqui, eu preciso disso. Eu preciso começar a falar. O comunicador ele é dislexo, né? Ele tá indo tá começando um comunicador, daqui a pouco ele tá no assunto. O cara é comunicador nato. Daqui a pouco ele pegou um gancho e tá lá no outro assunto. Aí daqui a pouco ele falou alguma coisa, tu tá no quinto assunto e tu não encerrou nenhum. Cara, por que a gente chegou aqui? O que a gente tava falando? Então, quando tem dois comunicadores nato falando, cara, uma zona. É uma zona porque você não te entende, né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. É um cara que ele tem uma forte tendência de chegar atrasado. Nos eventos ele tem a tendência de chegar atrasado. É mesmo? Porque ele tem 5 minutos, vai começar a minha live, vou começar em 5 minutos. Mas eu tenho aquele tópico que eu podia terminar. Mas eu tenho só mais 4 minutos. Não, vai dar tempo. Pum, e vai naquele troço, sai fazendo. Daqui a pouco se atrasou. Então, identificar isso é muito legal, porque tu começa a entender. Chega numa reunião, o comunicador ele tem uma forte tendência a chegar atrasado na reunião, porque ele acha que dá tempo de fazer tudo, ele acha que é onipresente, e é o cara que chega atrasado. Que a minha amiga há bastante tempo botou ali, baço alto, do tipo, é ele mesmo. O cara que chega atrasado, o comunicador chegou atrasado, ele não vai simplesmente chegar atrasado e atrapalhar ali um pouquinho a reunião. Ele vai chegar atrasado, ele vai cutucar o do lado ali, como é que foi ontem lá, como é que foi o futebol? Ô fulano, como é que foi? Bagunçou a reunião toda. O comunicador vai bagunçar a reunião toda porque é a conexão. Ele gosta da conexão. Então, identificar isso é muito, muito bom para os relacionamentos pessoais, onde se encaixa um bom ouvinte. É muito necessário para a gente onde se encaixa um bom ouvinte. O que o Cláudio comentou ali. É muito necessário para identificar o filho. Acho que é um comentário, né, que tu ouvir a escutativa, né? A escutativa tu consegue, quando tu tem uma escuta realmente ativa e tá prestando atenção naquilo ali, tu começa a identificar esses padrões, né? Mas como eu estava dizendo, é importante a gente ter isso em casa, porque melhora os nossos relacionamentos pessoais, a gente começa a ter muito mais empatia, a gente começa a entender o outro de uma forma diferente, a gente começa a entender o outro do jeito que ele gosta de ser entendido, digamos assim. E também a questão do profissional, ajuda muito no profissional, né? Porque tu como um gestor ou tu como um funcionário, tu tem que saber organizar. Tu não vai botar um comunicador para fazer planilha, por exemplo. Tu é um comunicador, eu sou um comunicador. Largou numa planilha
em detalhe, não adianta tu botar esse cara lá. Ah, ele é muito bom, mas tu tem que largar onde ele tem as preferências por trabalhar. E aí dentro de uma equipe, tu saber isso dentro de uma equipe é incrível, né? Incrível. Tu não vai pegar um analista, por exemplo, que gosta de planilha. Isso pra galera que acompanha as lives aí, e às vezes chega na metade, um dos motivos de eu não falar muito nas lives é justamente isso. Eu trago alguns pontos pra gente debater, mas eu deixo o Cláudio falar mais, porque ele falou, se eu começar a falar, eu vou falando sobre a paternidade, daí eu falo sobre um assunto, eu vou discorrer todas as 10 lives, muito mais o Cláudio falar, para nos passar as partes técnicas e aplicáveis do dia a dia sobre esse desenvolvimento, e eu fico mais quieto. Aí, como eu interrompo ele agora, daí ele tem que voltar para o raciocínio dele. Não, por eu não ser analista, eu sou planejador, tá organizado. Se eu fosse analista, eu tinha voltado lá no boa noite. Não, peraí, me interrompeu mesmo, deixa eu voltar no boa noite. Então, eu estou dizendo, no meio corporativo, pode só um pouquinho, mas só para dar um exemplo, tu não vai pegar um cara que é analista, que gosta de planilha, e botar ele para vender. Não vai dar certo. O cara pode ser o melhor que seja. Na questão de vendas não vai dar certo, porque ele não gosta desse tipo de contato, dessa comunicação, ele não gosta. Então, sabendo isso, a gente consegue, voltando para o foco, a gente consegue ajudar os nossos filhos a melhorar os nossos relacionamentos, a gente consegue ajudar a melhorar a forma como a gente se comunica com eles, porque tu está falando na linguagem deles, está organizando a linguagem, não te adaptando, mas entendendo como ele gosta de falar, e tu consegue as decisões dele. Obviamente a gente não vai falar sobre tomar decisões pelos filhos, mas tu consegue ajudar falando a linguagem do teu filho, entendendo, né? Tu consegue acolher muito mais, porque uma das palavras que faz uma grande diferença na paternidade, na maternidade, tudo que envolve é o acolhimento, é acolher essa criança. Ele veio com uma dúvida, ele tem que se sentir acolhido para entender que ali é um porto seguro, que ele tem um pai que está sob controle, que ele tem uma mãe que está sob controle. Então, muito, muito mais fácil. Então, o perfil comportamental, eu sou suspeito para falar, porque para mim é um dos pontos mais relevantes, assim, que na questão de empatia e de adaptabilidade, tudo, né? A maternidade e na paternidade, ele ajuda muito. Ele ajuda muito a gente conseguir falar a linguagem que os nossos filhos gostam de falar. Já batemos quase todo o tempo. Quando o assunto é bom, a gente passa os 40 minutos, né, que a gente determinou para fazer boa parte das lives, num piscar de olhos, né? E com 2 comunicadores ainda? Com 2 que gostam de contar história e gostam de conversar, passar muito rápido. Então, só para a gente entrar agora realmente no encerramento, eu já vou dar boa noite para a galera aqui, senão eu conto história, eu vou conversando, mas basicamente entender os perfis comportamentais é importante, principalmente porque a gente começa a entender qual é o tipo de comportamento que a pessoa tem e qual a mensagem que a gente precisa passar de uma forma mais clara, né? Então, por isso, não trate os outros como você gostaria de ser tratado. Comece a realmente usar a empatia de uma forma mais aplicável, porque nós somos seres individuais. A Claudete até perguntou, tem surdo na live? Vamos colocar uma intérprete na próxima live. Vamos. Eu tenho, na verdade, um grupo de alunos, só rapidinho, eu tenho um grupo de alunos, Cláudio, que está sempre entrando nas lives. E aí eles já me questionam, tem que começar. É isso, ok, eu sei. Aí eles falam, importante para a cultura do surdo. Enfim, então eu estou aprendendo Libras. A Claudete se colocou à disposição para nos ajudar como intérprete de Libras, para que a gente possa atingir mais famílias, não só jovens, adultos, pais principalmente, né, que precisam de um certo desenvolvimento da paternidade, porque para o surdo é ainda mais desafiador, né, num mundo onde todo mundo boa parte do ser humano, né, boa parte da população ouvinte, e a gente não conseguiu ainda abraçar eles como um todo. Então a gente vai se programar para, entre uma das lives, a gente colocar a Claudete junto e de alguma forma a gente divulgar a acessibilidade, pelo menos em uma das lives. Tá bom? Boa.
E esse assunto a gente falou. Encerra aí com um desafio, enfim, com essas coisas. Esse Eu vou assunto, ficar falando aqui. como a gente falou, ele é extenso, ele é muito extenso. E não que seja complexo, mas ele tem bastante assunto. E a gente falar que uma hora ia faltar muita informação. Então, isso, como eu comentei, eu sou formado em analista comportamental, então eu trabalho com perfil comportamental. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, ou inclusive a didática, um preenchimento de um formulário, vocês preenchem, quem vai mais de 97%, e aí eu pego esse relatório durante 1 hora e meia, a gente conversa, eu explico, é um raio-x da sua vida, tanto no termos profissionais quanto a paternidade e tudo mais. E eu falei da questão da idade, até acima de 12 anos ele tem muito mais de 90%, dá quase 98% de precisão. Abaixo disso, vai diminuindo um pouquinho a precisão, porque as crianças estão em formação ainda. Então a gente não recomenda fazer o teste em si antes de 12 anos, mas a gente consegue, entendendo o nosso perfil, conhecendo todos através de uma sessão de uma perspectiva. Tu começa, como o meu filho tem 3 anos, eu já consegui identificar, provavelmente ele é um analista, com alguns passos de comunicador, então a gente consegue ver. Então quem tiver interesse. Quem tiver interesse, me chama no privado, a gente conversa, e explico como funciona. E hoje o que eu queria dar de ação, a gente não tem muito o que fazer hoje, é mais entender tudo isso, e se tiver interesse, me procura que eu explico mais. E a dica de hoje é um filme que eu achei espetacular, porque ele passa uma mensagem muito incrível, que é Viva, A Vida é uma Festa. É do Miguel, é o nome do personagem. Ele é músico. Sim, ele morreu ali, né? Tá dos mortos. Exato, e ali ele mostra direitinho que a questão de escolhas, né? A gente escolher pelas crianças, isso não... A gente pode ajudar e auxiliar algumas coisas, mas lá ele tinha um sonho e a família... Vamos passar a história, né? Um spoiler, ele tinha um sonho e a família é completamente contrária, e desenrola toda a ideia do filme. Então, um filme muito bacana. Então tá. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado, galera, que acompanhou até aqui. Amanhã nós temos mais uma live. Quem quiser acompanhar essa live na íntegra, é só acessar o link que está no meu perfil ou no perfil do Clauber. Nós temos uma comunidade no Telegram, onde a gente continua fazendo enquetes, falando sobre desenvolvimento, e tem todas as lives da íntegra só para quem faz parte da nossa comunidade, tá bom? E a gente ainda está pensando sobre mandar pequenos relatórios em PDF para a galera poder ler e estudar os conteúdos de forma gratuita, mas tem que participar lá do nosso Telegram, tá bom? Quer deixar mais algum recado, Cláudio? Não, amanhã a gente vai conversar sobre o que o